Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o seu servo, irmão Paulo Júnior, pela graça de Deus, membro da Assembleia de Deus, aqui em São Luís do Maranhão, filiado à CEADEMA, Convenção Estadual da Assembleia de Deus do Maranhão e a CGADB. Faço parte da área 108 de Trabalhos Pastorais, dirigente da congregação Renascença. E hoje, mais uma vez, estamos aqui nesta jornada de estudos teológicos com um subsídio cultural, teológico importante para a nossa lição deste domingo do primeiro trimestre da lição bíblica da CPAD para jovens em 2026. Tem mais uma coisa, hein? Não se esqueça de deixar o seu joinha, comentar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus irmãos, porque tudo isso me ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdo que dá tanto trabalho, mas faço com muito amor para a obra de Deus, para edificar vidas e mais vidas para a glória do seu nome. Vamos lá? Vamos começar? Na lição de hoje, nós iremos tratar sobre a lição de número 4, o Deus que justifica. É importante pensar, antes de tomarmos por base questões fundamentais desta lição, é que nós estamos diante de uma das principais obras de Deus diante da tão grande obra que é a salvação. Juntamente com a salvação, inúmeros foram os elementos e milagres que adviram juntamente com a salvação. E claro, como estudante das Escrituras, como professor de escola bíblica dominical, como aluno aplicado, é extremamente salutar e importante sabermos como isso se apresenta no drama em todas as Escrituras Sagradas. É importante correlacionarmos temas como a justificação, a salvação, a fim de aprendermos os detalhes diante deste conteúdo que é tão importante. A nossa lição começa com um texto principal que está em Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados por Deus pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante olhar para essa primeira expressão que a lição traz, que é o texto que dá ênfase à lição de número 4, que é a expressão paulina quanto à obra da justificação. Na verdade, quando nós olhamos para os escritos paulinos, sobretudo aos romanos, estamos diante daquilo que Lutero falou, a epístola mais teológica das Escrituras Sagradas. Paulo se dedica em vários capítulos a tratar sobre fundamentos essenciais da salvação, do relacionamento com Deus, da cristologia, tudo isso para ensinar aqueles irmãos de Roma sobre o que é ser cristão, agora na teoria, e a partir do capítulo 12 em diante, como é ser cristão na prática. Ele começa a fazer essa exposição detalhada nesse tratado teológico que conhecemos como Romanos. E ao olhar para esse texto, o próprio palavra de Deus nos fala, tendo sido justificados. A expressão grega que Paulo utiliza é de kaiotentes, que é justamente a ação completa, passada, daquilo que Deus fez em nossas vidas através da redenção. E essa ação foi completada, ou seja, estamos diante de algo que é acabado, não é inacabado, é algo completo, é algo cabal, é algo final, a justificação através dos méritos de Cristo. E olhando também para esse texto, eu percebo e vejo aqui que a expressão utilizada, paz, tendo sido, pois, justificados pela fé, perceba que esse é o meio da justificação, a fé, não as obras, e sim a resposta ao chamado da salvação, o chamado universal a todos os crentes, até o próprio Paulo escrevendo a Tito nos diz, as Escrituras, que a graça de Deus há se manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então, todos os homens têm a oportunidade de obter a salvação, mas tudo isso, a fé agindo em resposta a esse chamado, e aí, a partir disso, temos paz com Deus. E a expressão grega utilizada por Paulo para paz, eirene, é literalmente o estado perfeito de reconciliação das nossas vidas para com Deus.
Olha para cá. Esse estado é tão perfeito, é tão pleno, é tão maravilhoso, que em meio às guerras, em meio às provações, em meio às tentações, em meio às dificuldades, nós podemos ter o sentimento, nós podemos ter o pensamento, nós podemos ter a confiança, o descanso em Deus, que é a nossa paz. E o mundo não tem uma paz. Como nós conhecemos nas Escrituras, o mundo não tem essa paz. Pelo contrário, a ONU nos diz que paz é a ausência de guerras. Mas você está observando esse conflito geopolítico internacional agora neste ano? Embora não se tenham guerras entre as grandes potências, mas não se tem paz. As pessoas são depressivas, ansiosas, repletas de transtornos psicológicos. As pessoas são cada vez mais afligidas emocionalmente. Elas não têm paz. Por isso procuram no suicídio a resposta para os seus problemas. Por isso procuram nas drogas a resposta para os seus problemas. Mas a resposta para os problemas da humanidade, para além da justificação através da fé operando em nós a obra de Cristo, é a paz que somente Ele pode dar. Olha que coisa linda, o meio exclusivo é a obra de Cristo o Senhor. E aqui nós vemos a designação de Paulo tratando sobre Cristo como o Senhor, como o Kyrios, como o proprietário, como o dono, como aquele que está conosco e inclusive foi ele que nos comprou. E agora nós somos servos dele. Nós somos escravos dele. Nós vivemos em função dele, porque a vida que nós vivemos conforme ele quer que vivamos. E aqui é um paradoxo. Quando falamos sobre salvação, não é sobre nós, é sobre ele. E quando falamos sobre salvação, é salvar até mesmo de nós mesmos. A salvação opera inclusive nisso. Ponto interessante é que a própria expressão que Paulo utiliza aqui é temos, a ideia do grego ekomen, essa realidade que você pode desfrutar aqui e agora. Você pode ter paz aqui e agora. Você pode ter refrigério aqui e agora. Você pode ter descanso para a sua alma, aqui e agora. Olha que coisa interessante. E aqui já partimos para a grande pergunta desta lição. O que é justificação? Quando nós nos deparamos com os textos que nos são apresentados nesta lição, inclusive passando do Romanos capítulo 5 ao Romanos capítulo 4, são dois dos principais textos aqui trabalhados, eu trouxe essa definição muito interessante da obra de J.I. Packer, Vocábulos de Deus, publicada em 2022, que ele diz: para Paulo, a justificação é o ato divino de perdoar gratuitamente os pecados dos ímpios e atribuir-lhes justiça, por sua graça, mediante a fé em Cristo, com base não em suas próprias obras, mas na justiça representativa, redentora, propiciatória e vicária do sangue derramado por Cristo. Então, uma das palavras-chave aqui para essa lição é uma justificação que é fundamentada no perdão gratuito. O ato de justificar, tornar justo, é para além de obras ou méritos ou aquilo que fazemos. Foi algo gratuito, unilateral. Foi de Deus para conosco. Nós fomos agraciados, nós recebemos um grande presente, que é o ato de sermos justificados, a justificação. Meus amados irmãos, esse é um ponto muito importante, porque contraria frontalmente a cultura judaica do dia de Paulo, inclusive dos primeiros cristãos ditos judaizantes, que eles achavam que as suas obras eram meios de graça, achavam que através da quantidade de vezes que orassem, que mencionassem o nome de Deus ou que lessem a Bíblia, teriam estrelas a mais no quesito salvação. E eu acredito até que existem alguns resquícios disso na nossa cultura contemporânea, onde muitas pessoas acham que por ler bastante a Bíblia ou por viver uma vida que aparentemente não está pecando, são mais merecedoras da salvação do que outras pessoas. Quando nos deparamos, por exemplo, com pessoas que até contam seus pecados, olha, há 5 dias eu não cometo pecado, há 3 dias eu não cometo pecado. Eu lembro logo do apóstolo João, quando ele fala, aquele que diz que não peca ou não comete pecado, esse já pecou, ele já cometeu um pecado.
Nós olhamos para essa tradição histórica desde o dia de Paulo e ele confrontando tudo isso com uma verdade que nos aflige até hoje. Nós somos perdoados, nós somos justificados gratuitamente. Não é pelo que fazemos ou pelo que deixamos de fazer, é unicamente pelas obras e os méritos de Cristo. É tão lindo isso que essa justiça que é dita representativa, ela é dita representativa porque nós temos um representante. Nós temos alguém que assumiu o lugar que era nosso diante do juízo de Deus. Quando vemos na narrativa da paixão o próprio Cristo tomando do cálice da ira de Deus que era para ser derramado sobre cada um de nós para sermos julgados ao inferno, à condenação eterna. Mas representativamente nós somos justificados pelos atos dele de justiça lá no Calvário. Além da representatividade, nós somos redimidos. Foi perdoados os nossos pecados por uma ação propiciatória e vicária, ou seja, que custou a vida de alguém para hoje termos o perdão de Deus. Irmãos, que coisa linda pensar sobre isso. Mas quando eu olho para esse texto das Escrituras, existem duas palavras-chave também muito importantes para analisarmos. A primeira é santificação. A palavra santificação vem da expressão grega hagiasmos, que é um processo interno e contínuo de transformação. Um processo interno e contínuo de transformação. A santificação, portanto, é algo contínuo, é algo que exige um processo de segmento. É progressiva e é incompleta nesta vida. A santificação é incompleta nesta vida, porque vale ressaltar que temos os passos da santificação até tratado na lição anterior. Santificação posicional, santificação progressiva, que aponta para a santificação final. Uma vez que nós somos libertos do poder do pecado, nós fomos libertos também da culpa do pecado, estamos sendo libertos do poder do pecado e seremos libertos da presença do pecado. Ponto importante aqui é que Deus, como Pai e santificador, torna o crente, na prática, mais santo e semelhantemente parecido com Cristo, porque é o objetivo da santificação nesta vida, para sermos cada vez mais parecidos com Cristo, para alcançar a estatura de varão perfeito. Opera também pelo poder do Espírito que habita no crente. Envolve, portanto, a cooperação do crente em resposta à graça. Muda o caráter e a conduta do pecador, e ele, o pecador, o crente, aquele que uma vez experimentou da obra da salvação, é progressivamente santificado para a glória de Deus. Mas existe uma distinção quanto à justificação. Enquanto que a santificação é incompleta, a justificação é um ato jurídico e declarativo de Deus completo. Tanto que acontece de forma imediata e completa no momento da conversão. Aqui existe uma espécie de tribunal celestial onde lá estavam postos os acusadores, as provas, a testemunha de defesa e o juiz para sentenciar a condenação. Olhando para esse cenário, nós vemos que os promotores ou os advogados de acusação, muito bem postados, representados pelo diabo, o nosso acusador, e lá estávamos na condição de réu, uma vez que o nosso advogado é o próprio Jesus, conforme a primeira epístola a João, capítulo 2, versículo 1. E nesse tribunal celestial, estávamos lá sentados, inclusive já condenados, mas houve uma contra-argumentação, e essa contra-argumentação vem da parte do Filho de Deus. Ele se fez representativamente alguém que, naquele momento, estava nos substituindo das consequências, das ações, do poder do pecado, levando sobre si, e ele, portanto, nos perdoou, e diante do juízo de Deus, no tribunal celestial, nós somos declarados justos, porque quem imputou a nós a justiça foi o próprio Cristo. Ponto importante aqui é que esse veredicto da parte de Deus, como juiz, declara o pecador justo perante a sua lei. Fundamenta-se exclusivamente na obra de Cristo, sua vida perfeita, morte expiatória e ressurreição. E aqui, claramente,
muda o status do pecador. O pecador passa de culpado para inocente e agora é chamado de justo no registro celestial. Sim, aquele que passou pelo processo da justificação agora é chamado de justo. E o ponto importante aqui é que é um ato final, declarativo de Deus, único. Em contrapartida à santificação, que é progressiva, que é contínua, a justificação é um ato único da parte de Deus. Uma vez que ele nos tornou justos, nós poderemos pecar, mas permanecemos sendo justos porque fomos justificados por Deus. Por Cristo, através de Cristo, pela fé em Cristo e todo esse processo sendo em um tribunal celestial muito bem trabalhado e decidido pelo nosso juízo, nosso Deus. Olhando para tudo isso, nós observamos claramente como se organiza a obra da salvação. Ponto importante aqui, meus irmãos, é que a justificação é perfeita desde o início. Nossa segurança não depende de nosso progresso imperfeito na santificação, mas da obra perfeita de Cristo que nos é creditada. Então você é justo, não pelo seu progresso, porque na verdade você é imperfeito. Você como justo, você ainda vai errar. Você como justo, ainda vai pecar. Você como justo, ainda pode fracassar. Mas não é pelo que você fez, é pelas obras de Cristo. Foi Ele que nos tornou justo. E a partir desse processo que se iniciou com o sacrifício vicário de Cristo Jesus, agora nós temos o dever de responder com uma vida de santidade. Ponto muito importante aqui. E eu queria que você preparasse aí seu celular e tirasse um print desse próximo slide aqui. Veja que durante muito tempo as pessoas discutiam como aconteciam os processos ou os mecanismos da salvação. Existiam vários elementos, inclusive quando você lê o texto do Novo Testamento, você percebe inúmeras palavras quando se fala de salvação. Redenção, regeneração, novo nascimento, justificação, perdão, reconciliação. E aí, como é que isso acontece? Existe uma ordem para que isso aconteça? Como é que isso é sistematicamente organizado nas nossas mentes? Ponto importante aqui é quando nós olhamos para o texto sagrado, existe uma certa lógica, e isso é chamado de Ordo Salutis, ordem da salvação. Inclusive, os pais da igreja, os teólogos mais antigos já debatiam sobre esse assunto, e também existe uma certa divergência entre a cosmovisão calvinista e a cosmovisão arminiana. Portanto, estou trazendo para os irmãos aqui uma síntese do que o escritor Norman Geisler, reconhecidamente teólogo pentecostal, escritor, inclusive com obras publicadas na CPAD, extraída aqui do módulo Soteriologia, da sua teologia sistemática, ele traz essa sequência e que é importante didaticamente salutar para que nós identifiquemos fatores dentro desse grande processo que chamamos de salvação. Vamos lá? Olha só. Primeiro, existe uma base bíblica da natureza da salvação. Qual é a base bíblica? É o texto que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Esse texto é o que fundamenta tudo isso que nós iremos tratar daqui por diante, porque afinal Paulo, assim como ele fez com os crentes de Roma, também tratou com seu muito amado discípulo Timóteo, quando diz: "E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus." Então, qual é o processo e qual é o meio para a salvação? A fé em Cristo Jesus. Novamente, a teoria ou ainda o ofício, o sacrifício substitutivo de Cristo por nós. E aqui nós temos alguns atos divinos que são anteriores à salvação. Primeiramente, nós observamos aqui a eleição. A eleição é reconhecidamente presente em textos que Paulo trata, inclusive novamente aos Romanos, ao Timóteo, e o próprio apóstolo Pedro, ainda no epílogo da sua obra, faz menção à eleição, porque inclusive ele utiliza duas expressões importantes, a eleição e a presciência. A eleição é essa escolha de Deus, esse entendimento que Deus conhece e escolhe pessoas, aqueles que respondem à salvação, para assim permanecerem salvos, né? Trazendo essa perseverança dos santos
que é aquilo que nós entendemos como dos requisitos para o prosseguimento, a não perda da salvação. Ponto importante em favor disso é que quando o próprio apóstolo João traz essa informação em João capítulo 3, versículo 16, ele fala: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A expressão que João utiliza para todo aquele que nele crê é uma expressão grega que é hopisteu, para todo aquele que nele tem crido, ou para todo aquele que nele não deixou de crer, para todo aquele que nele permanece crendo. E a partir desse texto nós temos uma informação importante quanto à segurança da salvação, que é necessário que prossigamos crendo em Cristo, é necessário que continuemos acreditando nos fundamentos da fé, acreditando na salvação através de Cristo e não das nossas obras, para que possamos ainda usufruir da salvação, uma vez que é um dos requisitos que o próprio Cristo falou. E o próprio escritor aos Hebreus trata bastante desse assunto, trazendo informações importantes quanto àqueles que agem com apostasia, que decaem da fé, voltam aos rudimentos do seu entendimento, agem contrariamente à palavra de Deus e, portanto, não mais usufruem da salvação. Então, a eleição são esses que receberam a salvação da parte de Deus em resposta ao seu chamado eficaz e, uma vez que receberam, responderam a esse chamado, agora continuamente devem continuar crendo para, assim, confirmação junto à eleição de Deus. E, claro, Deus conhece cada um dos seus eleitos. Olhando para isso, nós vemos outras expressões como os escolhidos, a própria expressão predestinação integra esse grupo de atos divinos que são anteriores à salvação, ou seja, antes mesmo da obra da salvação propriamente acontecer, em termos de relacionamento pessoal do indivíduo para com Deus, esses decretos, esses atos, essas ações de Deus já acontecia em tempos passados, porque de fato Deus conhece as pessoas. E o entendimento da predestinação em termos bíblicos é que Deus predestinou povos e não pessoas. Nós cremos que Deus predestinou povos, então Deus predestinou um grupo para a salvação, Deus predestinou a igreja, Deus predestinou um grupo de Israel, enfim, você observa em vários textos bíblicos e acredito que será no momento posterior pertinente tratarmos sobre esse assunto. Nós temos aqui a presciência, que é a capacidade de Deus antever os acontecimentos. Não precisam as coisas acontecer para Deus saber o que vai acontecer, ele já sabe de forma antecipada. E não somente aquilo que ainda vai acontecer, mas aquilo que potencialmente aconteceria. Aquilo que o próprio escritor Norman Geisler, na obra Razões para Quê, traz a ideia das realidades contingentes. Ou seja, até os cenários hipotéticos, Deus sabe o que aconteceria e o que não aconteceria. Então, um exemplo. Você acabou de comprar um carro novo, é uma Hilux. Mas Deus saberia como seria a sua vida, como seria a sua experiência com um carro novo, sendo ele uma SW4, sendo ele uma Frontier, sendo ele um carro menor, porque Deus também conhece as probabilidades, as realidades contingentes. Tudo isso integra a presciência de Deus. Deus sabe das coisas antecipadamente. Nós também temos aqui o chamado, que é justamente a ideia da disponibilidade da salvação, uma vez que a expiação é ilimitada, Cristo morreu por todas as pessoas e todo mundo pode ter acesso à salvação e também existe um chamado universal. E uma vez que nós olhamos até para o texto de Mateus, que aqui coloquei como referência, o próprio Cristo fala: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ou seja, o chamado universal é grande, então todo mundo vai receber esse chamado para integrar o corpo de salvos, mas poucos são escolhidos. Poucos respondem ao chamado eficazmente, portanto, poucos são escolhidos e, claro, integram o grupo dos salvos. Observando também outra expressão, é o próprio convencimento. Nós vemos ocorrências em Gênesis, João, tanto João capítulo 8 como João capítulo 16, tratando inclusive da obra do Espírito Santo. A graça preveniente, que inclusive coloco 3 textos muito importantes para os irmãos darem uma olhada. Essa graça preveniente é o meio pelo qual Deus também age em nosso favor para, inclusive, nos mostrar o caminho da salvação, da redenção que há somente nele. Inclusive, o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ou seja,
antes mesmo da experiência da graça capacitadora ou da resposta ao chamado junto à fé salvífica, existe uma graça preveniente. A graça que é na perspectiva wesleyana, que foi inclusive o grande teólogo que discutiu esse tema com profundidade, nos deu informações importantes quanto o potencial capacitador da graça para respondermos ao chamado da salvação. Porque nós, pelas nossas próprias obras, pelas nossas próprias vontades, nós não somos capazes de responder ao chamado de Deus. Porque, embora Deus nos chame, se nós não tivermos uma capacitação da parte de Deus para respondermos o chamado, será impossível. Não sei se os irmãos já ouviram, mas certamente alguns de vocês já devem ter ouvido, aquela expressão, dê um passo para Deus, que Deus dará dois em direção a você. Isso é mentira. Isso, inclusive, é uma heresia chamada de pelagianismo e foi combatida por vários e vários anos. Nós não podemos, por obras humanas, darmos um passo em direção a Deus. Nós não podemos, por obras humanas, dar um direcionamento em função das nossas próprias vontades ao rumo de Deus. É totalmente impossível. Somente Ele nos capacitando através da sua graça preveniente, que somos então capacitados para responder ao chamado eficazmente e a partir dessa resposta obtermos a salvação. Inclusive, quando nós olhamos para o que o próprio João fala, nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós não temos capacidade humana para amarmos a Deus como iniciativa humana própria, porque a nossa natureza é decaída, é pecaminosa. A imagem de Deus em nós foi manchada pelo pecado e por essa razão é totalmente impossível agirmos de forma unilateral para com Deus. Primeiro, ele vem ao nosso encontro e por essa razão ele também nos leva ao seu encontro. Olhando para isso tudo, nós vemos que existem atos salvíficos envolvendo toda a salvação. Veja que essa graça eficaz, observado nesses dois textos, nesses três textos, o próprio selo do Espírito Santo também é um ato salvífico interessante, nos mostrando, inclusive, a preservação até a redenção final, a própria salvação, o ato de salvar-se, são nomes ou expressões salvíficas interessantes quanto à obra da salvação. Existem também três estágios dentro desse grupo: justificação, santificação e glorificação. Importante ressaltar que quando você tomou decisão alicerçado na graça preveniente, em resposta ao chamado eficaz de Deus, e aí você, a partir de então, passou a ser um crente em Cristo Jesus, quando tomou aquela decisão, naquilo que nós chamamos de apelo, naquele momento existiam vários processos espirituais acontecendo simultaneamente. A justificação, a regeneração, a santificação. Inúmeros foram os elementos que aconteceram naquele momento em um âmbito espiritual que você não estava vendo, mas aqui está estudando sobre isso. E é tão glorioso saber esses detalhes que, embora isso não difira quanto a se nós receberemos ou não a salvação, mas sabermos os fundamentos da Bíblia é muito importante para vermos quão gracioso, bondoso e amoroso é o nosso Deus e tão delicado é o seu trabalho. Nós olhamos, inclusive, para a redenção, a mediação, a regeneração, que é o novo nascimento, naquela narrativa que nós muito bem conhecemos, em João capítulo 3. Nós vemos a adoção, a reconciliação, o perdão e a justificação. Uma vez que fomos feitos justos, nós também somos feitos filhos de Deus. E o próprio Paulo trata sobre isso em Romanos 8, que nós temos agora a capacidade de nos relacionarmos com Deus e nós somos co-herdeiros com Cristo. E essa adoção é a pátria potestas, uma expressão romana utilizada, latina, que é utilizada pelo Império Romano para falar em outros aspectos que os mesmos direitos de filho aquele que foi adotado tem. Então nós temos os mesmos direitos que o Filho de Deus, né? Em outras palavras, nós temos direitos muito especiais, não somos menores, nós somos filhos de Deus, por excelência ele nos ama e se entrega por cada um de nós. Na cruz do Calvário foi o exemplo áureo de Cristo Jesus, lá o Deus encarnado que habitou entre nós para mostrar o tamanho desse amor. Veja que a própria lição traz o exemplo de Abraão. E Abraão é o caso padrão da justificação. Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras. Gênesis 15:6 nos mostra que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja que o trabalho aponta para o salário, a dívida, o mérito, mas a fé aponta para a graça, o favor, o dom imerecido. Abraão recebeu essa justificação por Deus pela fé e não pelo que ele fez.
Existe aqui até uma confirmação pelo próprio Davi. Nesse texto do Salmo 32, nós vemos que a bem-aventurança do homem a quem Deus não imputa pecado é algo tremendo, de tal forma que a justificação aponta para o perdão declarado, o ato de cobrir pecados. Lembrando que essa expiação, ela é final com Cristo. Diz o próprio profeta João Batista, quando olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus. Ele não cobre mais pecado, ele tira o pecado do mundo. Olhe só, Abraão nos mostra o caso padrão da justificação quando ele é justificado antes da circuncisão. Abraão creu e foi justificado. E só 14 anos depois ele foi circuncidado. Porque claramente a circuncisão foi um dos elementos que Deus colocou para destacar o povo de Israel dos demais povos, das demais etnias. Mas a circuncisão não era o meio de graça, não era o meio de salvação. Na verdade, a circuncisão foi muito posterior à justificação da parte de Deus, porque, novamente, é um ato unilateral de Deus para conosco. Qual o sentido da circuncisão no texto bíblico? Na verdade, ele surge como um selo da justiça da fé que já possuía, que é o caso dos hebreus, dos judeus, o caso de Abraão, e claro, como isso se relaciona a nós quando Abraão é o pai de todos os crentes, judeus incircuncisos, gentios circuncidados, e a fé é o critério universal não dito. A circuncisão mostra essa aliança, o modo pelo qual Deus separou fisicamente o seu povo dos demais povos. Mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, a circuncisão está no nosso coração. O nosso coração, a nossa mente, as nossas vidas agora vivenciadas em Cristo, para a glória dele, nos mostram como nós somos diferentes dos demais, e tudo isso não é por obras, unicamente por fé. E agora nós chegamos no nosso momento Areópago. Meus irmãos, é importante falar sobre esse assunto em sala de aula, porque nós estamos vivendo um tempo onde cada vez mais nós estamos nos defendendo nas nossas próprias justificativas. E, na verdade, a justificação parece perder sentido quando nós mesmos achamos que estamos muito certos. Mas, olhando para isso e percebendo essa analogia, essa relação com a cultura atual e a salvação, vemos que o livramento da culpa hoje é importante pensarmos na justificação dentro dessa era da ansiedade. Existem vários textos que mostram a culpa objetiva, como Romanos 3,23, aqueles que todos pecaram e destituídos, ou seja, não alcançam mais o padrão da glória de Deus. Nós vemos que o salário do pecado é a morte. Existe uma culpa objetiva e que essa culpa é fruto de uma acusação legítima. Todos nós somos pecadores. Mas também existe essa culpa subjetiva, essa experiência psicológica, existencial, como muitas pessoas vivem um fardo pesado em suas vidas, relatado até mesmo por Davi, quando ele diz, como um fardo pesado as minhas culpas me esmagam. E várias pessoas vivem dessa forma. Vivem com um fardo pesado, fruto do pecado, fruto de uma vida pregressa, fruto de um relacionamento inapropriado com Deus, que cederam às vontades da carne, que cederam ao pecado e são afligidas pela culpa objetiva e pela culpa subjetiva. Mas não se esqueça, você é justificado por Deus. Uma vez que você é justificado, ele e somente ele pode dizer o que você é, o que você não é, porque a sua identidade está nele. Não está na internet, não está nas redes sociais, não está no que você pensa. A sua identidade está em Deus. E Deus já disse quem você é. E quem você é? Você é filho de Deus. Você é alguém separado por Deus. E aquilo que está escrito em Romanos 8:1. Agora não pode haver nenhuma acusação contra você. Quem poderá te acusar? Porque ele já te perdoou, ele já te justificou. Isso é libertador, irmãos. Veja que esse livramento ele é jurídico, é emocional, e também nós vemos tudo isso ao entendermos que o Espírito Santo ele confirma o livramento. O Espírito Santo ele age como selo de propriedade. O Espírito Santo age como testemunha da filiação. O Espírito Santo age contra vós, como uma contra-voz à acusação. Ele nos livra da culpa do passado, ele nos livra do medo do presente, ele nos livra de viver no presente amarrados, mas sermos livres no presente e, claro, relembrando todos os dias que somos justificados por ele. Meu irmão, minha irmã que me acompanhou até agora, eu te agradeço por estar até aqui. Que Deus em Cristo te abençoe. Não esqueça de deixar o seu joinha aqui, comentar, compartilhar com seus irmãos, se inscrever no nosso canal, porque tudo isso eu faço com muito amor e carinho para oferecer o melhor que há na Bíblia Sagrada e na teologia, para que nós reflitamos de forma aprofundada sobre as Escrituras Sagradas.
e se você puder me ajudar, será de grande valia. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Fica na paz. Até a próxima aula.